Hoje é um domingo extraordinário. É aquele dia que o Pai reservou, preparou para seus filhos. Fiquem conectados conosco. Compartilhe esta mensagem para alcançar mais pessoas. Dê o like. Faça comentários. Só assim vai chegar a mais pessoas. Porque toda vez que você compartilha, toda vez que você dá o like, toda vez que você comenta, as plataformas digitais, elas entendem que o conteúdo é bom e leva para mais pessoas. Além de você fazer a sua parte, você dar a oportunidade a outras pessoas a terem a oportunidade de receber as sementes incorruptíveis, a palavra de Deus. Sintam-se todos abraçados no amor de Cristo Jesus. E que hoje à noite o Pai, através do Santo Espírito, possa estar nos instruindo, ungindo a nossa boca, nossa língua, nosso corpo, alma e espírito, ungindo nosso coração, nossa mente, para que nós possamos estar levando a sua palavra incorruptível até você. Pai, em nome de Jesus, também prepara este povo, Senhor, a escutar da melhor forma possível, a escutar a Tua palavra, a compreender, a ser revelado, para que possam utilizar hoje, nesse momento, enquanto estamos aqui na terra, em nome de Jesus. Eu vou querer fazer uma abertura com Gênesis capítulo 18, versículo 19, para que você entenda o que o Senhor está querendo falar comigo e com você. Depois nós vamos pular para Neemias e vamos ver um pouco do que nós podemos aprender como filhos e filhas com a sua palavra. Gênesis 18, versículo 19, diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Gênesis, a gente fica só por aqui. O que eu quero abordar e começar a abordar com você, com pessoas. Você se importa de verdade com o que estas pessoas estão passando? Você se importa de verdade qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para você e para as pessoas, para este mundo? Você se importa em fazer a diferença? Alguém se importa de verdade? Alguém se importa em saber qual pecado está sendo cometido contra os nossos semelhantes? Alguém se importa o que está sendo cometido contra os povos, contra as nações? Deixa eu aprofundar um pouco aqui. Alguém se importa de verdade com o outro que está ao seu lado? Os nossos semelhantes, os nossos, vamos dizer, irmãos. Muita gente pensa que um dos piores pecados contra as pessoas é odiá-los. Sim, odiá-los é terrível. É criticá-los, é isso, é aquilo. São tantos pecados que vêm à nossa memória. Mas você é indiferente para as pessoas. Isso torna uma desumanidade. E que nós podemos seguir os exemplos que estão na Bíblia. Quando nós olhamos e vemos o próprio Senhor Jesus instruindo aqueles que estavam ali ao seu lado e nos deixar instruções, deixar ensinos para que eu e você façamos a diferença. Ele fala na parábola do bom samaritano. Depois você dá uma lida, está lá em Lucas 10, do 25 ao 37. Enquanto as pessoas passavam, olhavam
e viu e faziam indiferença contra aquele. Mas teve um que passou e acolheu e deu ajuda e levou e preparou até um determinado momento em que a pessoa ficou em lugar seguro e sendo cuidado. E ainda mais, ainda deixou recursos para... O bom samaritano, ele não foi indiferente. Ele sim fez a diferença. Siga o exemplo que o mestre nos deixou. Nós sabemos que tem muitos cruzando os braços. Parar um pouco agora e começar a olhar e fazer a pergunta para você mesmo e dizer: eu me importo com os meus semelhantes. E nessas perguntas de se eu me importo, eu quero que nós passamos a analisar que teve um que se importou nessa caminhada e fez toda uma diferença e cumpriu um propósito de Deus. Neemias. O profeta Neemias. Ele se importava com o seu povo. Ele se importava em manter as tradições. Ele se importava com as necessidades presentes e necessidades futuras. Mas Neemias, ele já vivia lá no palácio, ele já vivia num tempo bom, ele já vivia... E por que ele estaria se preocupando com os mais necessitados? Por que ele estaria se preocupando com uma cidade em ruínas se ele estava no palácio e tinha tudo praticamente à disposição dele? Apesar dele ser copeiro do rei, mas ele se importava. Ele se importava com a cidade de Jerusalém em ruínas. Ele se importava que Deus também, mesmo aquela cidade destruída, poderia ser reerguida. Neemias, ele se importou-se o suficiente. Se importou-se o suficiente para dizer e arder no coração dele: eu quero restaurar os muros da cidade. Ei, filhos, comece a perguntar o que Deus tem para você, o que Deus está colocando no teu coração, para que você diga: eu também quero fazer parte desta geração, assim como Neemias fez, de restaurar muitas coisas aqui na terra, neste mundo. Começando pelo teu bairro, pela tua casa, pelo teu bairro, pela tua rua, pela tua cidade. Por que não pelo Estado e por que não pela a nação e depois as nações? Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Ei, filhos e filhas, você se importa com pessoas que passam sofrimentos e humilhações? O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas destruídas pelo fogo. Jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés.
Depois você prossegue a leitura, nós vamos ainda ver mais alguns capítulos, versículos, mas eu quero trazer para você que semelhança essa narrativa aqui nos dá com os dias que nós estamos vivendo hoje. Mas tinha Neemias, ele se importava o suficiente pelo povo, pelas tradições, para manter o povo diante do Deus grande e temível, do grande nesse momento. Ele se importou tanto, mas tanto, que ele fez essa oração. Você pode perceber que o livro de Neemias, ele começa Neemias orando, e se você for no final do livro, vai terminar também Neemias orando. É interessante, porque aqui também nós temos a lição, um código revelado, vamos dizer, a chave da importância da oração. Mas aqui eu quero te dar um outro código, que quando ele fala, aqui no versículo 5, então eu disse, Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Ai, preciso você conhecer as alianças que Deus fez comigo, com você, que fez com os antepassados, e a aliança que está valendo hoje, a aliança completa, a aliança perfeita, a aliança de sangue. Amém? Misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Gente, na hora que Neemias ele está declarando isso, ele está declarando isso como cânticos de louvor, oração louvada. Então, o primeiro código revelado em teus momentos difíceis da tua vida, em teus momentos de tantas adversidades, em teus momentos que tu estás passando, também ore a Deus, entoando louvor, cante louvor. Decline esses louvores ao nosso Deus. E ele engrandece a majestade, a grandiosidade do Deus que fez uma aliança. Ele relembra ali, para ele mesmo, que tem a fé em Deus, que Deus tinha feito uma aliança. Quando a gente fala relembrar em oração, ou falando, ou confessando, ou declarando, não é para dizer, para lembrar a Deus, mas é para lembrar a nós mesmos que nós conhecemos o que a palavra diz. E quando eu digo, e quando eu falo, e quando você fala, e quando você diz, e quando você declara, e quando você lembra a Deus, é dizendo assim, Deus, eu me lembro do que você escreveu. Eu me lembro porque isso faz parte da ativação da minha fé. Tem muita gente que diz, como eu vou lembrar a Deus? Não, é você dizendo a Deus que lembra, conhece o que Deus escreveu, o que Deus tem para mim, para você, o que Deus tem para nós nessa caminhada. Então é por isso que nessa oração, Neemias faz uma oração completa. Ele primeiro engrandece o Deus, ele fala, ele entoa esses cânticos de louvores, ele entoa esses louvores a Deus. Mas também no versículo de 6 a 9, ele faz confissão dos pecados. Então eu disse, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, aí ele diz, os israelitas, temos cometido contra ti. E hoje a gente pode estar fazendo essa mesma oração e dizer os pecados que nós cometemos, Senhor, contra ti. Confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos.
aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Gente, é maravilhoso porque tudo isso nós podemos estar contemplando, vivendo, declarando, confessando e orando, assim como Neemias fez. A oração, ela foi entregue ali como expressão de confiança no nosso Deus maravilhoso. E é isso que você tem que fazer nas suas orações: expressar a confiança no Deus Todo-Poderoso. Vamos ver aqui no versículo 10, quando ele diz: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Gente, é maravilhoso a gente saber que quando a gente coloca diante do Senhor a oração certa, a oração, vamos dizer assim, perfeita, vindo de coração, Neemias se importava. Ele se importou o suficiente para fazer uma diferença em toda aquela narrativa, em toda essa história e em todo o tempo. Sim, e é isso que o Senhor está querendo. Que eu e você, nós sejamos pessoas que possamos fazer a diferença neste mundo. E Deus respondeu. O Senhor Deus pode te responder hoje, aqui e agora. É o Senhor Deus que vai nos dizer o que fazer, quando fazer e como fazer. Vamos colocar diante dele como orações. Ore como Neemias orou diante dessa tua situação, diante do que você passa, diante do que o povo de Deus hoje está passando. Ore para que Deus mostre a você, a mim, a todo o seu povo, qual é a sua vontade. E que a vontade dele se cumpra através da minha e da tua vida. E que nós possamos fazer a diferença aqui e agora. É onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tomaremos por herança para fazer a diferença. Amém? Neemias, ele faz algo muito interessante, que eu e você nós podemos tomar como código revelado, uma chave poderosa. Neemias se oferece a ir a Jerusalém e supervisionar o trabalho, a reconstrução dos muros. Ei, filhos e filhas, quantas reconstruções de muros tem para ser feito nesse mundo, que vão louvar e glorificar o nosso Deus. Neemias, ele não pediu. O que é que ele não pediu? Que enviasse outra pessoa, porque no coração dele ardia o desejo de ajudar outras pessoas. No coração dele ardia compaixão por vidas, compaixão pela uma cidade, compaixão pela nação,
compaixão pelas tradições, compaixão por esse Deus maravilhoso. Desculpa. Ele buscou sim o que seu coração ardia. Simplesmente, ele disse algo para Deus. Simplesmente, ele se colocou à disposição. Simplesmente, ele disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Não mande outro, mande eu mesmo. Ei, filho, ei, filha. Você tem pedido a Deus e tem colocado a disponibilidade de dizer assim: eis-me aqui, Senhor? Ou envia-me a mim? Não. Geralmente o que a gente tem dito: escolhe outro. Envia outro. Estou tão ocupado. Eu estou no meu palácio com tantas regalias. Porque se eu for nessa missão, eu vou encontrar uma cidade em ruínas. Então no conforto do palácio que ele estava como copeiro, ele agora ia ter que ir a outra cidade que estava em ruínas e faltando muitas coisas. Vamos dizer assim, o ambiente estava desorganizado. E quantos nãos nós temos dado? Quantos nãos nós temos? Outro, manda outro. Ei, filhos, faça a diferença nesse mundo. Não procure somente viver no seu conforto, mas faça sacrifícios quando a situação exigir, quando a missão de Deus exigir, quando o Rei dos Reis te pedir para fazer algo. Alguém pode afirmar, ou alguém já afirmou em outras épocas aí: orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu. Orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas a vontade de Deus seja feita na terra. Existe uma grande diferença, né? Você sabe qual é a vontade de Deus que Ele quer manifestar e seja feita na terra? Mesmo que seja por mim ou por você? Você sabe quais são essas vontades de Deus? Porque tem muita gente orando o contrário, querendo só que a vontade do homem seja feita lá no céu. Começa a perguntar ao Espírito Santo: qual é a vontade de Deus para mim e para você? Qual é a vontade de Deus que Ele quer que seja feito? Na tua casa, na tua vizinhança, no teu bairro, na tua rua, no teu ministério, na tua igreja, na tua cidade, no teu estado e nas nações. Por que não nas nações? Ele vai me usar, Ele vai te usar. Ele vai usar as pessoas talvez mais improváveis, mas com uma pequena diferença: que estejam dispostas a serem usadas. E eu ainda vou mais além: que tenham um coração assim como Neemias tinha. Ele se importava com almas, ele se importava com as pessoas, ele se importava com as cidades, ele se importava com o povo, ele se importava com as tradições, ele se importava que Deus pudesse estar no meio deste povo. Essa é a grande diferença. Tem algo semelhante hoje com o que nós estamos vivendo? Tem sim. Sempre Deus vai estar levantando Neemias. Sempre Deus vai estar levantando eu e você para fazermos a diferença nesse mundo. Principalmente aos que mais sofrem. Principalmente aos que estão acorrentados. Pois Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Sim, Ele concede os desejos do nosso coração. Concede sim. Mas quando estamos alinhados ao que Ele quer, a sua vontade, conforme, deixa eu pegar aqui Efésios 3:20. Pois Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ei, filhos e filhas, então Deus, Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos? Sim. Como? Aqui tem
uma revelação, tem um código, tem uma chave. Ele faz mais do que pedimos ou que pensamos, quando eu e você carregamos o poder que Ele disponibilizou para os filhos e filhas que está dentro de nós. Se você não tem esse poder, busque, pergunte ao Espírito Santo como conseguir, como andar com esse poder. É conforme o poder que opera em nós. Então Ele já depositou um poder dentro de nós, para que nós podemos receber, fazer, viver para o que nós pedirmos ou pensarmos. Deus faz por meio de um poder que Ele já derramou e está dentro de mim e de você. Quando nós carregamos esse poder, Ele vai estar com um amor, vai estar com uma compaixão por pessoas, por almas, por cidades. Gente, é muito forte, é muito lindo, porque Deus começa que o nosso coração ele arda, nos incomoda com algumas situações em que o mundo está oferecendo. Mas poucos estão querendo deixar o sossego do palácio, o sossego da sua vida, para encontrar-se com um povo abatido, para concluir ou iniciar uma tarefa que era quase impossível. A reconstrução dos muros era uma tarefa quase impossível de acontecer. Pelo menos era impossível de acontecer. Mas quando você se importa, ei filho, ei filha, você agora já está começando a se importar um pouco mais com vidas? Abraão se importou, como eu comecei lendo ali, e salvou Ló de Sodoma, a destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés se importou e livrou os hebreus do Egito. Quantos heróis da fé, se nós olharmos, eles se importaram com vidas. Davi se importou e lutou e conduziu toda uma nação e o reino de volta ao Senhor. Lembra de Esther? Esther se importou tanto que até arriscou a sua própria vida pelo povo, por uma nação. Existem coisas que vão arder dentro do nosso coração. E se nós pedirmos a permissão a Deus para cumprir aquele propósito, nos colocarmos à disposição, assim como Neemias disse, eu quero ir, me dê cartas, falou com o rei, pediu autorização. Isso também foi uma prova de fé de Neemias, pois falar com o rei, num dia, vamos dizer assim, ruim, poderia levá-lo até a morte. Porque vai que o rei não estava num dia bom quando ele fosse pedir a autorização ao rei de sair ali, daquele palácio, para ir para Jerusalém e reconstruir uma cidade. Isso exigiu fé. Mas ele reconheceu que Deus era grande. Ele já vinha orando. E que Deus o ajudaria nessa missão, pois assim era a vontade. Como eu já citei, já falei. Ei, filho e filha, às vezes é necessário você deixar o seu conforto. Vamos dizer assim, deixar o conforto, para muitos é sacrifício. E às vezes não fazem nenhum sacrifício pelo Senhor. E sacrifício às vezes de conforto pela obra. Sacrifícios de conforto para o Senhor. Pelo Senhor e por almas, dá direito à restauração, dá direito a restaurar
muros. Os portões, os muros das cidades estavam em ruínas. O lugar do luxo era o palácio. E ele tinha que fazer escolha por um lugar onde tinha escombros. Às vezes nós temos lugar de prestígio para um lugar onde tem zombarias. E muitos não querem deixar esses lugares. Se eu pegar aqui, Paulo se importou e levou um evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho das boas novas, a toda parte de um império romano. Jesus se importou comigo e com você. Ele morreu na cruz por um mundo perdido. Ei, filho, ei, filha, Deus está procurando hoje ainda pessoas que se importem com o mundo, que se importem com almas, que se importem com cidades, com nações, que se importem com muros caídos, com portões derrubados, que se importem com pessoas. Deus está procurando pessoas como Neemias para ver as necessidades de uma nação, de um povo, de uma cidade. Deus está procurando pessoas que estão orando. Deus está procurando pessoas que estão pedindo ajuda a Deus. Porque Neemias passou um bom tempo pedindo ajuda a Deus em oração para que Ele concedesse. Deus está procurando pessoas que estão com disposição a fazer o que tem que ser feito. Você seria capaz de dizer para o nosso Deus hoje: eis-me aqui, envia-me a mim, envia, Senhor, a mim. A reconstrução dos muros, quando ele recebeu a autorização do próprio rei, que não foi uma missão fácil. E às vezes eu e você, nós também não temos missões fáceis. Mas Neemias, ora já estava atuando como governador. Para fortificar uma cidade. Ele teve oposições. Sim, teve. De vários dos samaritanos. Mas ele tinha uma confiança no Senhor. Esse é um outro código revelado. Tudo que você for fazer, consagre ao Senhor, peça como fazer, quando fazer, de que forma fazer. Pois Deus o capacitou a ser bem-sucedido. Deus o capacitou a ser bem-sucedido. Ele foi inspirado por Deus. Neemias tomou providências para repovoar, reconstruir aquela cidade. Teve atitudes que eu e você temos que ter atitudes hoje. Não achar que não me cabe fazer isso, não é para... Não. Eu e você, nós recebemos uma incumbência de nosso Deus. Quantos têm esperado tantas coisas e por tantas coisas e por tantos? Ei, filho, é tempo de você fazer a diferença. Pois quando nós sabemos, assim como ele sabia, que Jerusalém estava desprotegida, quantas cidades, quantas nações, quantos países
estão desprotegidos. Quantos estados estão desprotegidos com os muros caídos? Mas Neemias deixa para mim e você um código revelado, uma chave poderosa. Ele orou e jejuou para obter a ajuda de Deus e reconstruir os muros. E você? Tem orado e tem jejuado para que seja reconstruído e construído um mundo melhor? Esse agora que nós estamos vivendo, a começar pela tua vida, começar pela tua cidade, estado, país e nações. O Senhor tem preparado um verdadeiro exército, os últimos remanescentes. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Captaram? Quantas nações queriam estar nessa situação? Mas tem que seguir esses códigos, esses princípios que Deus está nos ensinando. Não fique só esperando por A ou B fazer. Comece orando para que Deus faça e cumpra e que nós possamos tornarmos esta nação onde o Senhor abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das nossas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Cabeça que guia e não cauda. Captaram a mensagem? Querem ser cabeça ou querem ser caudas? Comece a orar para que Deus olhe e transforme nesta nação. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Captaram a mensagem? Aí depois ele vai dizendo as consequências, as maldições que acontecem se não seguir o que o Deus planejou e prometeu dessa parte dessa aliança. E quando Neemias começa ali, ele sabia, orava e pedia perdão pela nação, pelos pecados. E ele sabia que Deus ajudaria, e Deus ajuda, e continua ajudando os arrependidos. Até mesmo aquele povo que estava sendo infiel, mas tinha um arrependimento. Naquela época, Neemias era copeiro do rei. Começou orando ali, porque ardia dentro dele algo mais forte, vindo de Deus. A justiça de Deus ardia dentro dele. Quantas injustiças nós temos no mundo, que você pode fazer a diferença em oração. Antes dele pedir, ele marcou a audiência com o rei. Ele, Neemias, tinha responsabilidade por aquela cidade, Jerusalém. Ele tinha um envolvimento pessoal. E filhos e filhas, você tem tido envolvimentos pessoais com as coisas de Deus para ser reveladas, feitas aqui na terra, em prol de muitos que estão sofrendo? Deixa eu liberar mais um código revelado, mais uma chave poderosa aqui.
exige uma preparação. Ele não foi só do dia para a noite, deu aquela vontade, foi e fez, não. Ele passou 4 meses em oração e jejum, pedindo, aguardando. Ele não teve pressa, ele foi aguardando até Deus confirmar, testificar e ele ter a certeza. Aí sim, quando aconteceu todo aquele momento, ele teve a ajuda de Deus. A autoridade, primeiro, ela é celestial, ela vem para a minha vida e para a tua vida. E depois ele recebeu a autoridade do rei aqui na terra a reconstruir os muros de Jerusalém. Olha que perfeito. Deus atendeu o pedido, a oração de um copeiro. O rei atendeu o pedido do copeiro. O rei atendeu e deu-lhes cartas. Deu autoridade real aqui na terra. Ei, filhos e filhas, vai ter momentos que eu e você nós vamos receber autoridades aqui na terra. Cartas para a gente fazer. Nem sempre as 1000 maravilhas. A gente pensa que porque tem uma missão, vai fazer algo, uma obra e é do Senhor e tudo. Não aparecem os Sanbalates, não aparecem os Tobias da vida? Sim! Pois Sanbalate e Tobias aparentemente como eram, vamos dizer, companheiros, mas eles também se tornaram inimigos. Neemias 2:19. Porque às vezes o inimigo não é aquele que está vindo de outras, vamos dizer, de outras nações, os estrangeiros, não. Às vezes os inimigos estão dentro. Eles são companheiros. A gente fala os traíras, né? Quando, porém, Neemias 2:19. Quando, porém, Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Gente, porque quando nós vamos fazer a obra, existe também zombadores. Existe pessoas para desencorajar. Às vezes não são as pessoas, às vezes é quem está por trás das pessoas. Porque muitas vezes o inimigo ele utiliza pessoas para confrontar. E às vezes até pessoas que no caso ali eram companheiros. Existem esses levantes. Sambalates, a situação, mas ele não ficou alarmado com a destruição, com o caos. E por que eu e você às vezes nós nos alarmamos quando chegamos numa cidade que é preciso reconstruir os muros naturais e os muros espirituais? Neemias preparou para encontrar os líderes da cidade, os líderes religiosos. O povo aceitou o encontro, o povo aceitou reconstruir os muros. Mas ele mostrou a proposta, ele ia com o projeto de Deus. Apresentou, reuniu os líderes, examinou toda a situação. Mas mesmo assim, Sanbalate, Tobias e mais os outros, alguns zombaram. Alguns zombam às vezes. Mas fique tranquilo, filho e filha. Porque a verdadeira autorização, ela vem de Deus. Ele tinha a autorização do rei, mas a verdadeira autorização, a autorização máxima que valia, era de Deus. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte
nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ei, filhos e filhas, isso aqui é forte. Porque tem hora que nós temos que nos posicionarmos. Posicionarmos para aqueles que não estão cumprindo o que Deus reservou e mandou e faz para ser feito. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Ei, filho, você vai responder como Neemias: eis-me aqui, Senhor, envia-me para reconstruir esse mundo e fazer toda a diferença. Pois os muros de Jerusalém foram reconstruídos. E pasmem, em 52 dias. Totalmente impossível de ser feito. Mas Neemias coordenou toda essa reconstrução. Trabalhava todos os tipos de pessoas. Cada um era responsável pela porta, pelo mulher, sacerdotes, todos se envolveram, todos participaram. É claro que todos, uns mais, outros menos, mas cada um se colocou à disposição para ser feito. Cada um se colocou, as famílias inteiras participando da reconstrução. Ei, filhos e filhas, como seria bonito a gente ver famílias inteiras hoje reconstruindo esse mundo da forma que Deus quer que seja reconstruído. Famílias inteiras cooperando com um alvo comum a realizar a obra de Deus, para que as pessoas saiam do sofrimento. Mesmo em meio a essas oposições, Neemias prosseguiu. Mesmo contra as conspirações dos Sanbalates da vida, mesmo os insultos, mesmo as ameaças. Aí era que Neemias orava por intervenção divina. Vamos ver Neemias 4, o versículo 4. Neemias disse no momento que ele pediu a intervenção de Deus. Ei, você tem pedido a intervenção de Deus em meio aos caos desse mundo, nesses momentos, vamos dizer, de crise? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Gente, Neemias teve uma hora que teve que fazer essa oração. Teve que pedir essa intervenção divina. Teve que pedir que Deus fizesse a justiça, agisse naquele momento. Mas o povo começou a trabalhar de novo com ânimo. A oposição aumentava, o pessoal trabalhava. Via os desestímulos, via assim como eu e você, nós temos desestímulos na vida. A oposição se intensifica, sim. Mas é para mim e você, nós reagirmos como povo de Deus, com orações. Veja o que é que diz o versículo 7. O versículo 7, sua extensão. Chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Código revelado, chave poderosa. Se dedique ao que você faça, se dedique ao que Deus determinou para você fazer. Vê o que é que diz o versículo 7 a 9. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tem muita gente
Os inimigos de Deus ficam furiosos quando a obra de Deus, os muros de Deus, eles estão sendo reconstruídos, estão sendo construídos. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Deus não é Deus de confusão, gente. Quando tem essas coisas, é do inimigo. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Uma das lições que Neemias nos dá é que ora. Num lado estava a espada para se defender e a outra hora a mão estava na obra. Tem momento na minha e na tua vida que nós vamos estar assim, trabalhando e nos defendendo, trabalhando e nos posicionando na torre de vigia. Tem outras passagens, tem outros ensinos, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Toda essa reconstrução é riquíssimo a gente ver essas chaves, esses códigos revelados. Neemias teve hora que reuniu, juntou, exortou o povo e lembrou e disse: olhe, lembre-se, Deus é grande e temível, Ele está conosco, Ele é capaz de enfrentar os inimigos. Sabemos que é Deus que enfrenta, Deus que nos dá as estratégias. Teve momento até que teve escassez, fome, problemas financeiros, até para se comer a alimentação. Teve momento que teve que se vender filhos, teve que penhorar as casas, os bens. E Neemias também se indignou com isso quando as casas foram tomadas pelos credores. Neemias teve que se posicionar, confrontar lá e dizer: ei, está errado esse confronto, está errado essa forma de vocês fazerem. É tanto que tem casos que foram relatados, que foram devolvidos o que tinham sido, vamos dizer, apreendidos, buscados. Porque tem momentos que Deus também nos coloca diante dessas situações. Das dissensões internas ou externas, as ameaças de guerra. Isso também fez parte dessa reconstrução. Mas mesmo assim, os muros foram reconstruídos em 52 dias. Por quê? Porque Deus era quem estava na frente. Era Deus quem estava com eles. E assim é na minha e na tua vida. Quando nós colocamos diante do Senhor, recebemos a missão, nos colocamos, vamos fazer. E Ele está fazendo com nós. E todo o mundo ficou sabendo, todos aos redores, que era impossível reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas porque Deus estava com eles, houve uma reconstrução, vamos dizer assim, um sobrenatural de Deus. E os muros foram firmados, os muros foram reconstruídos e a cidade ficou protegida. Gente, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está comigo e com você. Você se importa com pessoas? Você se importa com almas? Você se importa em manter as leis de Deus aqui hoje, na minha, na sua vida e para os demais? Se sim, junte-se a nós. Compartilhe e estude esta palavra. Veja o quanto Deus falou. Depende de mim e de você seguirmos a vontade de Deus. Amém? E gente, espero que Deus tenha tocado no teu coração. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus continue falando para você se posicionar, para você fazer e aprender essas altas revelações, para na hora certa você reconstruir o seu muro e o muro de outros, e por que não de cidades, por que não de estados e por que não de nações. Amém? Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, a quarta-feira do Sobrenatural. Tenham uma ótima semana. Shalom, povo escolhido de Deus. Fiquem na paz.